Era noite de Natal, terceiro andar de um prédio em São Paulo. Stavamo sentando na mesa che non era nem mesa, era uma caixa de papelão. E de repente falamos, que bonito se um pobre viesse jantar conosco, seria Jesus na noite de Natal, que poderíamos acolher. Chega, porteiro, tem um pobre aqui embaixo, não deixa subir pobre, diz que quer vir na sua casa. Pode deixar subir, é nosso irmão. Subiu, demos roupa limpa, nós estávamos já começando quase a ceia, era só pão duro, com tomate velho, um pouco de orégano e queijo não tínhamos, então eu inventei um queijo, eu gosto de cozinhar, tem um queijo que era creme, era leite com maisena, era só isso, um creme molho branco, assim, meio inventado. E chegou, demos a roupa, foi no banheiro. O banheiro dava a porta na sala onde nós estávamos prontos para comer. E não tinha como sair pela janela. Só que não saía mais do banheiro. E quando batemos a porta, tinha a roupa suja, dobrada, que me fez pensar logo em Jesus, quando ressuscitou, dobrou os panos da sua ressurreição. E a roupa limpa já não estava mais. E aquela noite nós tínhamos certeza que acolhemos Jesus. Sonha in alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. E para o sim de cada um de nós. Esta é a maravilha de Deus. Sonha in alto. Rostos que carregam histórias, olhares que falam de fé, de coragem, de sonhos. Mãos que se entregam de coração aberto, levando a esperança onde o mundo mais precisa. Cada missão é um abraço que transforma cada vida, um convite para amar de verdade. Aqui começa uma história, uma voz que pulsa forte entre tantas outras. Meu primeiro encontro com a Aliança se deu na situação de rua. Eu estava no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e aconteceu um evento lá, os primeiros eventos que eles fizeram na rua, e eles sempre faziam um convite para mim, para a Aliança Misericórdia, quando eles iam fazer pastoral de rua. E eu falava, eu vou, depois eu vou, e eu fui enrolando, e foi uma galera boa. Me lembro como hoje foi um grande amigo nosso, Baba, o Anof, uma galera inteira foi, e eu fui sempre ficando para trás. Aí teve um dia que eu decidi ir. A Mary falou assim, não, você hoje vai? Eu falei, vou, né? Na realidade foi a Mary mesmo que me encatou na rua, né? E eu falei, bom, hoje eu vou, com tudo, né? E eu fui. Vivi um tempinho lá de mais ou menos uns 6 meses a 8 meses, mas durante esse tempo não fui fiel na minha caminhada, não fui aquele homem com propósito na caminhada, sabe? Sempre vivia dando os vacilos, né? Era um começo bem difícil que a comunidade estava, não tinha estrutura nenhuma, era na casinha verde, né? E nós era mais ou menos uns 40. E desses 40 tem uns 5 ou 6 que eram muito rebeldes e eu era um deles, né? Eles ganhavam providência e tudo mais, a gente pegava as providências deles lá, numa salinha que a gente tem acesso, a gente praticamente roubava, né? Para ter os nossos consumos de droga. A gente costumava levar a droga lá para dentro, levava cachaça, bebida, né? A gente dormia com arma debaixo dos colchões, porque a gente odiava quando o missionário falava pra gente, sabe? E assim foi a nossa vida durante um bom tempo. Aí teve um dia que eu já estava muito cheio já, e eu falei assim, não quero caminhar mais. Aí eu desci, fui lá na casinha que o Padre Henrique morava lá no fundo ainda, na entrada ali, né? E eu falei, padre, me dá sua bênção que eu já estou bom, quero ir embora. Não vou dar sua bênção. Eu falei, então tá bom então. Eu dormi, passei a noite, quando foi de madrugada, eu catei umas coisinhas que a gente já tinha
separado para levar para a Feira do Rolo na madrugada, lá no centro de São Paulo, para vender e consumir nossas drogas. Eu falei, então tá bom, pai, se o senhor não vai dar a benção, eu tô indo mesmo assim. Eu me lembro que saiu eu e o Barba. O Barba é um dos filhos bem conhecidos na Aliança Misericórdia, saiu nós dois para o centro de São Paulo. Nisso daí, antes, a gente fazia curso. Me lembro como hoje, a gente fazia um curso em Guarulhos. E todo dia a gente passava ali no centro, né? E nessa queda minha que eu tive, mesmo assim, eu caído lá debaixo do viaduto da Santa Efigênia, me lembro que o Roberto da Deusa todo dia passava e deixava café para mim. Isso que me encantou mais ainda, o amor pela aliança, né? Todo santo dia o Roberto passava e deixava pão com café para mim. O Roberto da Deusa, um grande amigo de caminhada de muito tempo. E eu não sabia que eu tinha uma treta antes de sair para a Aliança Misericórdia, que eu tinha uma briga lá na Baixada do Glicério, por causa de dívida de droga. Porque eu era assim, na Praça da Sé eu aprontava, corria para o Parque Dom Pedro, corria para Cacolândia, corria para a Baixada do Glicério. E nessa ida para a Aliança Misericórdia, quando eu voltei, eu fui para a Baixada do Glicério. E eu não sabia que eu tinha dado um vacilo na Baixada do Glicério devido às drogas. Eu sabia que o Dom falou assim, olha ele, um magrão, magrão, magrão. Aí recebi 3 facadas, de uma vez por toda. Aí não vi mais nada, só me acordei no hospital, 3 dias depois, né? A enfermeira falando, senhor, o senhor teve um milagre muito grande de Deus na sua vida. Por pouco você não morreu. Por pouco, faltou pouquinho para você morrer. E eu fiquei 12 dias internado. Hospital Museu do Ipiranga. Me lembro como hoje, há 20 e tantos anos atrás. Ela falou assim, você é morador de rua, né? Eu falei, sou. Pois é, Sr. Cícero, o senhor, Deus te livrou de uma tão grande agora. E ela não sabia nada do que eu tinha passado na Aliança Misericórdia, quase no finalzinho, quando eu ganhei alta, que eu fui falar, né? Aí ela falou assim, Sr. Cícero, a gente vamos cuidar de você, deu tudo certo, Deus tem uma grande obra na sua vida, né? Por pouco o senhor não perde a sua vida. Dá valor na sua vida, porque, vou falar uma coisa para você, coisa pouca mesmo para você morrer. Aí se passou o tempo, aí quando foi com 12 dias mais ou menos que eu já estava internado, chegou o assistente social do hospital e falou assim, Sr. Cícero, o senhor não tem para onde ir, né? Eu falei, não tem para onde ir. Só que eu passei numa comunidade aí, só que eu aprontei demais lá. Muito, eu aprontei muito. Nossa, eles não vão me aceitar de volta. Ela falou assim, e se eles não aceitarem, a gente vai te enviar para um albergue. E o albergue a gente procurava tempo de frio, né? E um calorzão danado, e eu tava com aquela sonda, aquele... Aí eu falei assim, eu conheci a comunidade da Aliança Misericórdia, passei um bom tempo lá e não vão me aceitar, não. Aí falou, tá bom, vamos ver se a gente entra em contato com eles, ver o que é que nós podemos fazer para você. Isso era na parte da manhã, quando foi umas 6 horas da tarde, a enfermeira chegou e falou, ó, eu conversei com um dos encarregados lá, missionário encarregado. Aí eu falei assim, qual que foi? Ela falou o nome, né? O Rogério Valadares. Eu falei, nossa senhora. Ele não aceitou. Não. Aceitou. Só que ele perguntou se você quer mesmo realmente mudar de vida. Eu falei assim, não, quero, eu aceito. Pela dor eu aceito, eu não tenho para onde ir. Isso já foi em 2003. Quando foi por volta de umas 6 horas, eu não tinha roupa, não tinha nada para sair do hospital. Me chega. O primeiro carro que a gente tinha, uma besta verde, que era um carro que era para tudo, para buscar morador de rua, para buscar alimento no Ceasa, para tudo. Me chega essa caminhonete 6 horas da tarde com roupa, com tudo que eu precisava, e eles me acolheram de volta com um abraço. No silêncio, um colo. Na fraqueza, um abraço. E no abraço, a certeza. A vida pode florescer outra vez, porque o amor é capaz de transformar ruínas em moradas e lágrimas em novos sonhos. Há 1 ano e 6 meses atrás, eu tive um estágio depressivo muito forte, com algumas tentativas de suicídio. Vim para o vício do cigarro, fiquei 1 ano e meio fumando, né? E um primo meu me indicou a Aliança de Misericórdia para que eu viesse se cuidar melhor. Porque quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco insegura, né? Não sabia como ia ser o decorrer dos dias. Mas eu fui me adaptando, estou me adaptando ainda, porque nós somos muito diferentes, né? Cada uma tem uma história, tem um problema a ser curado. Então eu percebo que nós estamos assim, trabalhando juntas para melhorar, sabe?
às vezes tem uma dificuldade, as missionárias ajudam, vêm nos auxiliar com muito diálogo, com a espiritualidade também que nós temos diariamente, ajuda muito. Cheguei aqui, eu chorava muito, num estágio de tristeza muito profundo, sabe? Eu sentia, assim, uma negação da vida. E hoje eu já olho para a vida com um pouco mais de esperança. A Aliança de Misericórdia está sendo para mim um símbolo de muita esperança nesse momento que eu estou passando. É um recomeço. A Aliança trouxe um sentido de vida para mim. Só o amor pode preencher o espaço que ele mesmo reservou para si. Um silêncio que chama, uma espera que acalma, porque não existe festa maior, nem celebração mais verdadeira do que aquela que o amor prepara no coração, que se abre para ele. Io vengo da una famiglia cattolica. Quando ero piccolo ho conosciuto un po' il mondo della Chiesa, della fede, però non ho mai vissuto la fede in maniera approfondita, più che altro perché la vivevano i miei genitori. E poi con l'età mi sono allontanato, verso i 16 anni ho deciso che volevo provare a vivere la vita di mondo come la vivevano tutti i miei amici e non c'era più spazio per la fede nella mia vita. Poi mi sono laureato, ho trovato un lavoro, ho comprato una macchina nuova, ero contento, avevo tutto quello che desideravo, questo era quando avevo 22 anni. Però anche se avevo tutto quello che ci si aspettava da me, io sentivo un vuoto nel cuore, sentivo che mi mancava qualcosa e qualsiasi cosa io provassi non riempiva quel vuoto. Mi piacciono le lingue, ho provato a imparare altre lingue, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, ma non bastava. Mi piaceva l'idea di essere popolare, ho iniziato a uscire di più, mi sono trasferito a Bologna, ho iniziato ad andare a più feste, conoscere più persone, fare festa tutte le sere, ma questo comunque non mi riempiva. E poi sono stato invitato a un evento di Alleanza di Misericordia al Talitacum, da mia zia che ne aveva sentito parlare, e ho deciso che volevo fare questo passo, sperimentare se conoscere Dio potesse essere quello che mi mancava. E così ho conosciuto la comunità. Quando tu provi a riempirti di tante cose nel mondo, con quello che le persone pensano che sia bello, con quello che le persone pensano che ti possa far sentire realizzato, finisci per riempirti di cose che sono materiali, di cose che sono finite, ti rendi sempre conto che non ti basta, ti rendi sempre conto che c'è una parte di te che è ancora insoddisfatta, nonostante gli obiettivi che raggiungi, nonostante tutto quello che puoi provare a fare con le tue forze o anche con l'aiuto di altre persone, non è sufficiente. Ho deciso e decido ogni giorno di donare il mio tempo a Dio attraverso questa comunità. È quello che mi fa sentire realizzato, quello che mi fa sentire felice a pieno. Spesso i miei amici mi chiedono: ma tu sei felice? E quello che rispondo io è: io sono più che felice, perché la felicità ha un po' a che fare con i sentimenti. Una volta Padre Leo, che è un sacerdote molto famoso in Brasile, ha detto: i sentimenti hanno a che fare con quello che hai mangiato ieri a cena, con come stai di pancia, con la luna, con il vento. L'amore non ha a che fare con niente di tutto questo, e stare con Alleanza, donarmi attraverso questo carisma, mi fa vivere una gioia più profonda, mi fa vivere nell'amore vero, e questo é ancora meglio di essere felice. Entre idas e vindas, há sempre um Deus que espera, e Ele chega com um pão, com um olhar, com uma presença que não cobra, mas ama. Porque o amor verdadeiro é aquele que encontra mesmo quando já procurou tantas vezes.
Zanim trafiłem do Przymierza, byłem osobą, która kochała jakiekolwiek używki, czyli amfetamina, mefedron, LSD, marihuana i jakby żyłem tym światem przestępczym. W pewnym momencie mojego życia stało się, że ludzie mnie opuścili i gdy brałem te substancje, myślałem o swoim życiu, jak ja je przeżyję, co ja zrobiłem ciekawego w tym życiu i złapała mnie depresja, ale też niechęć do życia. Codziennie błagałem Boga, żeby zabrał mnie z tego świata, żebym już nie żył, bo zmarnowałem swoje życie. I z rodziną nie miałem żadnej relacji tak naprawdę. Swój dom traktowałem jak hotel. Z mamą to tak pojedyncze tylko słowa wymieniliśmy, ale gdy w styczniu zaczął mi się świat walić, kiedy złapała mnie depresja, paranoja, słyszałem głosy, które chciały mnie zabić, mama powiedziała mi najważniejsze słowa, jakie usłyszałem: odezwij się do Boga, On ci pomoże. I powiedziałem w tamtym momencie, co Bóg może pomóc. Co On teraz przyjdzie na siebie, powie, że wszystko pięknie, że życie mi się ułoży jeszcze, że jeszcze jest szansa. I w pewnym momencie swojego życia też zacząłem słyszeć właśnie te głosy, jak wspominałem. I to były głosy, które chciały mnie zabić. I w tamtym momencie nie spałem po nocach. Prosiłem mamę o różaniec. Nie umiałem odmawiać różańca i zacząłem tylko mówić: zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo. Po 2-3 dniach moja mama zapytała się mnie, czy chcę się leczyć. Powiedziałem, że chcę się leczyć i trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Tam poznałem kilka osób, które też były w moim wieku albo w podobnym wieku i to właśnie była najspodniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem, że na 20-30 osób 10 osób było właśnie młodych, które poddały się w życiu tak jak ja i też właśnie przez używki. I po szpitalu psychiatrycznym trafiłem na terapię, gdzie spędziłem na niej 2 miesiące. W międzyczasie straciłem pracę i musiałem szukać sobie planu B, co dalej się potoczy z moim życiem. Odezwałem się do swojego kuzyna Adama, który mieszka w Poznaniu, który znał Przymierze i coś dla nich nagrywał. Powiedział mi, że mi pomoże pod warunkiem, że będę na misji Talitacum w Poznaniu i że będę pomagał ludziom. Powiedziałem: dobrze, nie ma sprawy. I 21 maja skończyłem terapię, 22 maja byłem już w Poznaniu. I czekałem jakiś tam okres na właśnie tą misję. I spotykałem wszystkich ludzi: Beatę, ojca Tiago, Olę, Talitę, Anę. I tam ludzie mi pokazali, że są zupełnie inni. Tam było: dobrze, że jesteś i fajnie cię widzieć, mimo tego, że się nie znaliśmy. I pamiętam jedno kazanie ojca, które mówił o tatusiu, że trzeba przebaczyć. I w tym momencie poczułem miłość. I śmieszna taka sytuacja z tamtego momentu była na kazaniu, że ojciec następnego dnia patrzy się na mnie, się patrzy na ojca. Zabraliśmy kontakt wzrokowy i widzę, że już idzie z moją stronę z mikrofonem, ale w pewnym momencie wyrwa się jakiś tam człowiek i zaczął opowiadać, co czuje w tym momencie. I wiedziałem, że to się nie skończy na nim, że jeszcze do mnie podejdzie. I kiedy dostałem ten mikrofon, powiedziałem, że poczułem ogromną miłość i zrozumienie, że ktoś był cały czas ze mną, kiedy właśnie to były problemy. Dignidade não se perde, ela apenas espera ser reencontrada. No olhar atento, no gesto que acolhe, na mão que ajuda a reconstruir mais que uma casa, mas a vida que nela habita. Restaurar é devolver esperança, é mostrar que cada pessoa merece ser vista, ouvida e amada como é. Eu sou filha única do meu pai com mais 2 irmãs, que não é filha do meu pai, então meu pai criou nós 3. Aí as meninas cresceram, cada uma foi-se embora e eu fiquei sozinha com o velhinho dentro de casa. Aí vim descobrir que eu tinha mãe com 17 anos. Que aí ela resolveu aparecer, meu pai já estava doente, né? Meu pai faleceu e eu fiquei sozinha. Eu entrei pro tráfico por necessidade própria, né? Por meu pai estar doente, eu precisar de remédio, por eu querer uma roupa, um tênis, entendeu? Coisas que, tipo, eu vi os outros tendo e eu não tinha. Eu não ia. Tipo, menina nova, qualquer lugar, vai vir um doido, vai vir um louco, vai falar assim, vem aqui, eu te dou tanto. Eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de trabalhar, de ter o que é meu. Então, pra mim, independente que eu ia estar traficando ou não, na minha cabeça, eu não queria entender que estava errado. Eu só queria entender que eu ia chegar dentro da minha casa, eu ia ter dinheiro pra comprar as coisas do meu pai, que eu ia ter dinheiro pra ter minhas coisas e pronto. Tem noção que eu tava com fome, não ter nada na minha casa? Pai das minhas filhas internado em uma clínica e eu falava, o que eu vou comer?
Eu não quero que as minhas filhas olhem para mim e vejam uma má imagem, né? Vejam uma mamãe. Uma mãe que não cuida dos seus filhos, que não ama seus filhos. Não, minhas filhas vêm em primeiro lugar. Se eu tiver um pão ali, eu vou dividir para elas e eu me viro. Mas minhas filhas vêm em primeiro lugar. O pior momento da minha vida e ver minha maior dificuldade foi eu estar num barraco, minha casa toda alagada. Molhou tudo, minhas coisas, tudo. Eu olhei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí, isso é verdade. Nós temos um segredo que eu vou falar agora, eu e a Ana. Ela foi, conseguiu com o pessoal lá da Aliança e eles me doaram as telhas da minha casa. Quem vai olhar para alguém com 2 meninas, sozinha, preta, sem dinheiro? Imagina. E eles não fizeram isso. Eles me acolheram, eles me abraçaram, eles me ajudaram, eles me vestiram. Tá? Eles me deram um teto para me morar. Que é o mais importante na minha vida. A missão é um abraço que acolhe e sustenta. É um lar onde o coração encontra descanso, onde cada pessoa é vista, ouvida e amada. Aqui, a dignidade renasce, como uma flor que insiste em crescer, mesmo depois da tempestade. Aqui, a esperança se faz família e a vida ganha um novo caminho para florescer. Conheci a Aliança através de um longo processo, né, que eu teria como adoção. Eu fui para casa de umas pessoas, né, e eu ia ser adotado por elas, acabou que não dando certo, e aí a partir desse momento foi onde eu conheci a Aliança de Misericórdia, né, onde eu pude crescer, onde eu pude viver, né, pude experimentar tudo do que eu sou hoje, né, porque hoje eu tenho em mente a Aliança de Misericórdia como se fosse a minha vida. O primeiro lugar onde eu fiquei, né, foi um lugar chamado Casa Naim, né, onde abrigava acho que 70 crianças, se eu não me engano, na época, que era um projeto que não era vinculado com a prefeitura, né, era algo mais relacionado à Aliança, e lá onde eu tive muitas experiências, né, quando eu falo experiências, eu falo experiência com outras crianças, né, experiência na questão de dividir coisas, de aprender a arrumar minha própria cama, de organizar meu guarda-roupa. Quando eu estava na Naim, eu não sentia que era algo que era um abrigo. Eu sentia que era uma casa onde eu me sentia família, né? Onde eu tive muitas experiências, né? Como jogar um jogo da velha, poder brincar de esconde-esconde, poder fazer vários outros tipos de brincadeiras, né? Os tios lá, eles não eram os tios, ele era como se fossem nossos pais, né? Porque eles estavam lá com a gente o tempo todo, eles dormiam com a gente, né? Eles faziam a nossa alimentação, ele mandava para a escola, né? Enfim, várias outras coisas, né? Então, assim, eu não sentia que era um lugar onde eu estava num abrigo, mas sim num lugar de casa, um lugar de família, de vida, né? Como um lugar comum. Sempre me senti num lugar comum, nunca num abrigo. Eu fiquei na Casa Naim dos meus 6, se eu não me engano, aos meus 18 anos, né? E lá, eu pude conhecer a minha parte religiosa, né? Que onde eu pude conhecer um pouco mais de Jesus, um pouco mais do que era, de fato, como que era Deus no mundo, né? Porque antes eu até tinha essa vivência com os meus pais, né? Que meus pais da Congregação Cristã do Brasil, mas não era como se não me identificava, no caso. Eu não me identificava e aí, a partir do momento que eu conheci a Aliança, onde eu pude fazer a catequese, onde eu pude ter o próprio batismo, onde eu tive minha primeira comunhão, né, onde a gente fazia meditação praticamente todas as manhãs. Às vezes eu brigava com os tios porque eu não queria fazer, mas o tio sempre estava lá, colocava, né, a gente para fazer lá. E assim, depois de grande eu entendi, né, o porquê disso tudo, entendi porque eu teria que fazer aquilo, não porque era uma obrigação, mas é porque Jesus, ele comanda a nossa vida, né, de algum jeito, de algum outro. Então, assim, essa parte da minha vida religiosa,
fez com que eu crescesse no mundo onde, como que eu posso te dizer? Onde é tudo, não vou dizer perdido, porque Jesus ele tem um plano para todo mundo, mas é um mundo onde está tudo dizendo para você ser do mundo, tudo dizendo para você cair para trás, sabe? Então eu acho que essa parte, esse caminho, desde quando eu entrei na aliança com os meus 6 anos até os meus 18, fez com que eu entendesse o porquê que Jesus queria que eu passasse por esse processo, porque ele queria me mostrar, né, que eu poderia seguir depois daquilo tudo que passasse. Quando eu era mais novo, eu sofria muita agressão, né? Eu cheguei a ser enforcado pela minha madrasta por conta de... Quando a gente é jovem, a gente apronta, a gente faz bagunça, e por conta disso eu sofria agressões, né? E não eram agressões comuns, eram agressões onde eu ficava com o pescoço machucado, ficava sem voz porque eu era enforcado, né? Às vezes ia muito marcado, eram agressões assim bem fortes, né? Onde não tinha quem não percebesse toda essa situação. E aí, através disso, eu fui parar na Casa Naim, onde eu conheci a Casa Naim. A minha vida hoje, assim, eu dou graças a Deus porque mudou, hein? Mudou muito, porque a gente passa por muitas coisas na vida, né? Eu perdi meu pai recente. E meu pai, ele foi me ajudando, né? Ele foi nesse meio tempo, nesse caminho, me guiando, né, nesse período. E o que eu fui conquistando? Eu comprei meu carro, graças a Deus, eu comprei meu carro. Hoje eu vivo sozinho, eu tenho tudo na minha casa, não me falta nada. Né, eu fiz minha faculdade, né, eu estou pensando já em começar a fazer minha pós. Então, fui para viajar, fui para o Chile, então conheci outros países, conheci outro estado, que eu sempre tive sonho. Então, sendo sincero, a minha vida com a aliança, assim, depois, enfim, deu um estalo que eu não pensei que ia chegar, né? Eu achei que eu não ia chegar. O que eu desejo para a aliança é que nos próximos 25 anos ela consiga outra pessoa sentir no meu lugar e possa estar falando muito mais do que a aliança fez por ela, do que fez por mim. Cada testemunho é um sopro de misericórdia, um encontro que transforma, cura e liberta. Na missão da aliança não há distância que impeça o amor de chegar, e no abraço, no serviço, na entrega que a misericórdia se faz presente e verdadeira. E assim, entre rostos e caminhos, o carisma da aliança se revela, vida que se doa, esperança que renasce, amor que nunca cessa. A aliança de misericórdia da minha vida, ela é, vamos se colocar assim, é uma coisa que eu nunca tive na vida, que eu só encontrei aqui. E tenho certeza que muitos encontram só aqui, né? Para nós ela é um amor, é um carinho. O que me acolheu mais nessa comunidade da Aliança de Misericórdia foi o carinho dos missionários, o carinho dos padres, o amor que eles têm por cada um de nós, porque você vê, eles dão a vida dele por amor, pelo pobre, por aqueles que estão jogados na calçada, na rua, onde a sociedade não olha. Então a Aliança de Misericórdia tem essa coragem, tem essa vantagem de ir aonde ninguém vai e resgatar aqueles miseráveis que ninguém quer nem olhar, quer nem dar valor, né? Que não quer nem mesmo saber quem é quem está ali, porque a sociedade lá no mundo é isso, te rejeita. E a Aliança de Misericórdia vai lá, te aceita, te apoia, te abraça. Então a Aliança de Misericórdia para mim é tudo. Se eu estou aqui hoje, vivendo essa maravilha, vendo aqui, é da Aliança de Misericórdia, eu só tenho que agradecer a Ele. Se não fosse a Aliança, eu não existia mais. Eu tenho certeza que eu já tinha perdido a minha vida. Voi non siete stanchi di provarle tutte e comunque tornare a casa dopo quella festa con un vuoto dentro, pensando quando sarà la prossima festa, perché non mi è bastato. Io ero stanco e adesso mi sento pieno. Quindi cosa hai da perdere? Prova anche tu e non sei mai solo. Dio sarà sempre con te. O que eu desejo para a aliança é que nos próximos 25 anos ela consiga outra pessoa sentir no meu lugar e possa estar falando muito mais do que a aliança fez por ela, do que fez por mim. W przymierzu miłosierdzia dla mnie znaczy rodzina. Eu sou Aliança de Misericórdia até morrer, eu não largo mais. A minha miséria encontrou misericórdia.